Boa tarde, companheirada. Fernando, diretor de juventude do MOVA. Mary Anne, conhecida mais como Mary Jane do Coração, diretora das Mulheres Trabalhadoras e dou muito trabalho. E aí, a gente vai agora retomar os nossos trabalhos com os seguintes eixos temáticos. Queria chamar, antes de tudo, para complementar a mesa, a companheira do Mova-se, Jeane, por favor. Também está na pasta da diversidade. E iniciando para poder debater a questão. É questão de gênero, sim. Participação das mulheres nos espaços político e sindical. A gente vai chamar a companheira Maria de Fátima Bandeira de Paula, secretária de Mulheres do PT Ceará, tá? De Fortaleza, Ceará. E não podemos deixar também de falar e chamar e fazer a presença, debatendo racismo e LGBTfobia nos serviços públicos. Chamamos à mesa a nossa companheira Valéria Mendonça. Para trabalhar a questão racial, que também é uma questão de fundamental importância dentro do nosso sindicato, dentro do movimento sindical, dentro da luta por uma sociedade melhor. A gente quer chamar para debater racismo nos serviços públicos o companheiro Regis Alves, que é professor da Educação Básica de História de Itapipoca. Ele é secretário de formação também do Sindicato de Servidores Públicos de Itapipoca, diretor de Educação Antirracista da Associação Nacional dos Professores de História, secretário de Combate ao Racismo da FETANCE, né, que é a Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado do Ceará, coordenador de Políticas Públicas Educacionais, companheiro meu também do Movimento Negro Unificado. Então vamos sentando à mesa. Bom, começando com a companheira Maria de Fátima, a Fátima Bandeira, companheira Fátima Bandeira, tá? 15 até 20 minutos, tá? Para a gente fazer essa temática aí da debate de gênero aqui para o nosso congresso. Obrigada. Vou tentar cumprir aí o tempo. Alguém marca para mim, para ir me avisando, né? Agradecendo já a organização do congresso pelo convite. É muito importante que a gente possa estar fazendo a discussão de gêneros em todos os espaços. E como eu só tenho esse tempo, não vou fazer aqui saudação à mesa, não. Vocês estão-se todos e todas abraçados e abraçadas, tá? Para ganhar tempo. É que eu falo demais, gente. Então eu tenho que me policiar. Mas veja só, quando a gente coloca questão de gênero, sim, participação política das mulheres no sindicato e na política, a coisa mais importante que a gente pode fazer aqui é que nós estamos diante de uma plateia mista. Porque a gente costuma falar muito para mulheres. Mas falar para mulheres não resolve o grande problema da questão de gênero. A professora para de falar, viu? Costume de professora. Quem é professora, que os alunos estão fazendo muito barulho, aí a gente para ver quem é que está conversando, para a gente reclamar. Então, não se assustem, é aviso da professora, eu sou professora aposentada da UFC. Então, veja, a gente precisa conversar com os homens sobre a questão de gênero. Porque o nosso maior problema é enfrentar a violência contra as mulheres. E eu não estou falando só da violência física. Eu estou falando da violência em todos os níveis, inclusive na política. E ela acontece cotidianamente nos partidos, nos sindicatos, que supostamente seriam espaços em que a gente tem uma relação supostamente mais respeitosa por sermos todos e todas militantes. Infelizmente, isso não é a realidade. A grande realidade é que nós somos, muitas vezes, nos nossos espaços de atuação política, silenciadas. Como é que se manifesta, às vezes, vou usar o exemplo da militância sindical, fui militante sindical, às vezes a gente está falando e os companheiros começam a olhar o relógio. Tá? Acham que a gente está falando demais. É assim que acontece na vida real. Né?
acham que a gente fala demais. Porque acham também que a gente só pode falar de assunto de mulher. Então, se eu fizer a reunião da Secretaria de Mulheres, show. Tá? As mulheres ali, elas podem falar. Mas se eu quiser discutir como é que vai ser a composição da direção, esse espaço não me é dado de direito. Os homens sentam, discutem e depois chamam a gente para homologar. E eu estou falando isso porque eu fui sindicalista, isso é na prática, não estou falando de fora, não. Então, na relação sindical, nós enfrentamos um preconceito muito forte em relação à participação política das mulheres. A gente não está nas decisões estratégicas, a gente não está nas representações estratégicas. É muito difícil a gente ocupar espaço. E eu estou falando isso porque eu estou aproveitando por estar num ambiente misto. A gente precisa dizer para os homens das nossas dores. E é preciso que vocês nos ouçam. Porque se a gente não conseguir dizer para vocês como a gente se sente na militância, fica muito difícil para vocês nos aceitarem. Aceitarem no sentido de que nós temos, sim, capacidade de participar de todas as discussões e decisões. E a gente não acha que isso é feito porque os companheiros são do mal, não, viu? Por favor. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo isso porque isso é uma coisa naturalizada. A gente é criados, homens e mulheres, para reproduzir o preconceito machista. Quando a gente cria uma filha e um filho diferente, que uma filha pode uma determinada coisa e o filho pode outra, a gente está reproduzindo o preconceito machista que é fruto da nossa estrutura patriarcal. Vocês sabem que nós temos uma estrutura que é extremamente, culturalmente, secularmente patriarcal, onde as mulheres e todas as outras representações eram propriedade dos donos do poder, dos donos da economia, dos donos dos cargos políticos. Então, é natural que a gente ainda tenha esse comportamento que reproduz o patriarcado, porque a gente é criado assim. Vocês são criados para serem responsáveis por nós, por exemplo. Não tem esse negócio de vou proteger? Né? Se vou proteger, né? Eu estou protegendo as mulheres, aqui estou protegendo a minha filha. Mas isso, na verdade, isso denota um sentimento de posse ainda em relação às mulheres. Isso é muito difícil de vencer. Porque a gente, mulher, é criada para ser subordinada e os homens são criados para mandarem em nós. Então, nós temos que fazer essa discussão, porque eu estou aqui entre mulheres militantes, então eu estou falando muito pouco para elas e muito mais para os homens, porque eu sempre defendo que a gente não vai conseguir enfrentar o problema da violência se a gente não dialogar com os companheiros. Se a gente não disser para os companheiros que a gente não quer ser silenciado e que a gente tem capacidade. Então, é preciso que a gente faça sempre esses diálogos, principalmente nesses espaços de militância, de forma mista. Que a gente possa ter mesas como essa em todos os eventos do movimento sindical. Não só aqui no Congresso do Mova-se, mas nos congressos da CUT, que a gente possa estar conversando com todos os companheiros que dirigem a nossa central, no Congresso da CTB, nos congressos das nossas centrais, a gente possa levar a discussão de gênero para dentro. Vocês sabem que nos últimos anos nós sofremos um revés muito grande quando a presidenta Dilma foi cassada. E o conservadorismo encontrou um espaço enorme para aflorar, o que aumentou a violência contra as mulheres imensuravelmente. Se você pegar as estatísticas, o aumento do conservadorismo leva a um aumento da violência contra a mulher. Porque eles dizem que eles mandam em nós, que nós temos que ser esposas subservientes, que nós temos que ser filhas obedientes. Né? É isso que está dito pelo conservadorismo, que vocês com certeza acompanham, porque são militantes políticos, e sabem que o retrocesso na pauta de costumes a partir do golpe contra a presidenta Dilma foi muito forte. O avanço da ala mais conservadora das igrejas evangélicas, porque nem todos os evangélicos e evangélicas são conservadores, mas o grande avanço foi da ala mais conservadora, que passou a tratar a questão de gênero como um problema religioso.
Vocês devem lembrar que tivemos toda uma discussão há alguns anos atrás que a gente não pode discutir gênero nas escolas. Transformaram a discussão de gênero numa discussão de sexualidade. E gênero não é uma discussão de sexualidade. É uma questão de igualdade de direitos para todas e todos, que é o que trata o feminismo. Então nós estamos no momento que nós precisamos aproveitar para retomar a nossa pauta e conseguir avançar. Porque a gente não só retrocedeu, como a gente não consegue avançar. É reconquistar o que a gente perdeu, que foi o desmonte das políticas públicas voltadas para as mulheres, que estamos retomando com o governo do presidente Lula, e tentar avançar o máximo que a gente puder nessas políticas. Eu vou usar, por exemplo, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, tem paridade de gênero na direção. Mas a gente tem paridade já desde o Congresso de 2006, né? A paridade? Acho que é 2006 que a gente tem paridade no PT. Mas a gente só foi ter paridade na ocupação dos cargos, porque a gente tinha paridade, tá? Os homens ficavam com todos os cargos e a gente ficava todas vogais. Né? Os homens ficavam com os cargos e a gente era vogal. Nós só fomos ter a paridade nos cargos em 2012, né? Acho que em 2012 a gente conseguiu. O Movas tem paridade na direção? Essa é uma discussão que tem que ser feita por vocês. Eu não tenho como opinar aqui, mas eu tenho como dizer, é muito importante, se você quer ter igualdade de gênero, que a primeira coisa é abrir o espaço que as mulheres têm direito. As mulheres não querem ocupar o lugar dos homens. Nós queremos ocupar o nosso lugar de direito. Nós somos a maioria da população. Nós somos quase 52% da população. Nós temos uma democracia representativa nesse país. Apenas 17% dos cargos de representação parlamentar são de mulheres no Congresso, na Câmara Federal. No Senado, 12%. Se a gente juntar assembleias legislativas, câmaras municipais, Senado e Câmara Federal, esse número cai para 10%. Tem Câmara aqui no Ceará que não tem nenhuma mulher vereadora, por exemplo. Nós temos 28 municípios que não tem nenhuma só mulher vereadora. Então, quando a gente está falando de discutir os espaços políticos, a gente está falando de discutir espaço de poder. Isso vale para os parlamentos, isso vale para os sindicatos, isso vale para as associações. Nós precisamos estar em todos os espaços de poder, seja qual for o nível de poder. Mas por que é que as mulheres têm que estar? Porque da nossa pauta e das nossas dores sabemos nós. A gente tem muitos companheiros que são parceiros na luta. E eu vou usar para vocês um exemplo muito engraçado. Quando começou a discussão sobre a distribuição de absorventes para as mulheres, quem primeiro assinou esse projeto, a pedido da deputada estadual hoje, na época vereadora Larissa Gaspar, foi um deputado federal daqui, o deputado Guimarães. E ele apresentou o projeto na Câmara Federal. Só que ele não tinha a menor condição de fazer a defesa do projeto. Ele nunca menstruou. Como é que ele ia defender distribuição de absorvente para as meninas que faltavam aula porque não iam para o colégio, porque não tinham condições de ir para o colégio, porque não tinham direito ao absorvente e elas perdiam aula? Como é que um homem ia tratar dessa pauta se ele não sabe o que é? Como é que um homem vai tratar da menopausa se ele não tem ideia do que? Ele não trata nem da andropausa, quanto mais da menopausa, né? Então, das nossas dores sabemos nós. E se nós não estivermos nos espaços de poder, se nós não tivermos espaço de fala, e quando eu digo espaço de poder é porque é espaço de fala, nós não vamos conseguir colocar as nossas pautas como elas devem ser. Então a gente não está querendo ocupar os espaços para tomar o lugar de ninguém. A gente está querendo ocupar o espaço que deveria ser nosso por direito e que, infelizmente, por vivermos ainda numa sociedade extremamente preconceituosa, patriarcal, machista e misógina, a gente não consegue. Então, se a gente não faz essa discussão nos espaços mais progressistas, como é o caso do movimento sindical, como é que a gente vai fazer isso na rua, nas eleições, levar esse debate público? Então, nós precisamos estar na discussão em todos os espaços de poder
para que a nossa voz e a nossa pauta seja incorporada pelo conjunto da sociedade. E dizer para os companheiros que essa luta pela igualdade, ela não é uma luta das mulheres, ela é uma luta de toda a sociedade. Todas e todos nós temos que compreender que a luta por uma sociedade de iguais é uma luta de todos e de todas. E nós nunca vamos ter uma democracia de fato se nós não tivermos uma representação que retrate o que é a estrutura social do nosso país, que vale para a representação de mulheres, vale para a representação da população negra, vale para a representação da população LGBT. Então, nós precisamos discutir a igualdade. E a de gênero é a principal delas, porque nós somos mais da metade da população. E tem uma última coisa que ninguém me disse o tempo, eu não sei se eu ainda tenho, né? Que tem uma última coisa que eu queria conversar com vocês, muito rapidamente. As pessoas nos dizem muito que nós somos guerreiras, né? Não quer elogiar, as mulheres são guerreiras, né? Nós somos guerreiras, né? A gente não quer ser guerreira. A gente é obrigada a ser guerreira. Porque a gente é obrigada a dar conta da casa, a dar conta dos filhos, a dar conta do marido, a dar conta do trabalho, a dar conta do estudo. E é por isso que nós somos guerreiras, porque nós temos dupla, tripla jornada. E nós não somos guerreiras. Isso serve como um discurso para justificar a manutenção da exploração das mulheres. Então é muito bonito. Ah, essas mulheres são guerreiras. Uma ova. Eu quero ser da paz. Eu não quero ser obrigada a lutar para sobreviver. Tá? Então, a gente tem toda uma discussão para a gente desconstruir determinados estereótipos que são incutidos na nossa cabeça e são incutidos pela estrutura patriarcal, pelo preconceito do machismo, pelo preconceito contra o feminismo, porque há um preconceito muito grande que a gente diz, eu sou feminista, o povo já olha assim de lado, né? Ixi, chegou aquela mulher, né? Já olha de lado quando a gente diz, eu sou feminista, com muito orgulho. Né? Mas as pessoas já olham para nós de lado quando a gente diz que é feminista, porque não entendem que o feminismo não é uma oposição ao machismo. O feminismo é uma visão de mundo diferenciada que prega uma sociedade de iguais. Todas e todos, sendo diferentes, têm que ter os mesmos direitos. O machismo não. O machismo é um preconceito. O machismo é um preconceito fruto do patriarcado. Então, ele não é uma oposição, o feminismo não é uma oposição ao machismo. O feminismo é uma oposição à estrutura patriarcal que nos transforma em propriedade dos homens. E é por isso que nos matam. E é por isso que nos batem. E é por isso que nos calam. Porque quando você tem um objeto que não lhe serve mais ou que não lhe obedece, você dá fim. Então, essa violência que a gente vive, seja na violência política de gênero, na militância política, seja na violência física, seja na violência patrimonial, seja na violência psicológica, seja na violência moral. É porque nós somos ainda compreendidas como objeto dos homens. E todas essas discussões têm que estar presentes no nosso cotidiano com vocês, companheiros. Para que a gente sinta que temos vocês parceiros nas nossas lutas e que vocês vão estar conosco para que a gente transforme essa sociedade com essa visão de mundo que o feminismo prega, que é um mundo de iguais para todas e todos. Então, acho que não sei se estourei o tempo, mas enfim, queria deixar aqui pelo menos esse recado, né? Se a gente for entrar na discussão mais aprofundada, o tempo não vai dar. Mas acho que esses pequenos recados de que a gente precisa ter a discussão em todos os espaços, que a gente precisa compreender o que é discussão de gênero, que a gente precisa compreender o que é o patriarcado, o que é o feminismo, e que temos que estar todos e todas juntos nessa luta, que é uma luta por uma outra sociedade. Eu acho que nesse ambiente é o ambiente para que a gente possa aprofundar e discutir em outros momentos, não só hoje, essas questões para que a gente possa efetivamente avançar para uma sociedade mais justa e mais solidária. Obrigada, companheiras e companheiros.